Ei, tudo bem, jovens? Bom dia. Vamos lá, vamos terminar essa partezinha da revisão. Voando. Esse aqui não preciso falar agora, não. Deixa eu só ligar a luz aqui para ficar melhor. Voltei. Bem, esperar só mais um minutinho para ver se os outros também conseguem entrar. Bem, vamos lá, vamos começando devagarzinho. Nós vamos agora terminar, falar um pouquinho sobre salazarismo, vamos falar um pouquinho sobre franquismo, vamos fazer a atividade da crise de 29, beleza? Para finalizar essa aula, esse encontro. E eu vou colocar no finalzinho da aula o link de um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem sobre totalitarismo, né? Um desenho do Pato Donald que faz referência ao totalitarismo e ao nazismo, né? Aí vamos começar então. Bem, além do fascismo italiano e do nazismo, o fascismo alemão, nós tivemos também o caso português, conhecido como salazarismo ou fascismo português. Bem, o que nós temos que lembrar aí? Em 1926, né, um senhor chamado Oscar Carmona, ele deu um golpe e tomou o poder em Portugal, beleza? O ministro da Fazenda do Oscar Carmona era esse senhorzinho que está aqui no nosso slide, o Salazar, né? Que, né, através de um regime centralizado, conseguiu dar uma melhoradinha na economia portuguesa, né? Lógico que isso custou muito para o trabalhador e para a população de Portugal. O Salazar, ele acabou assumindo o governo, né, e estabelecendo esse regime que ficou conhecido como salazarismo. O salazarismo foi um regime totalitário que acabou, assim, durando muito, né? Ele só foi finalizado em 1974. Mas por que, professor? Porque o fascismo italiano e o nazismo foram finalizados com a Segunda Guerra Mundial, sim. Mas como Portugal se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial, esse regime acabou durando mais tempo. Inclusive, foi justamente, né, o final do salazarismo que marcou a descolonização da África. Depois nós vamos falar sobre descolonização da África e a gente vai precisar lembrar desse fato. Bem, então ele implantou uma ditadura extremamente severa, marcada principalmente pela censura. Uma das grandes características do salazarismo é a censura, beleza? Num período conhecido como Estado Novo Português. Nós tivemos o nosso Estado Novo no Getúlio Vargas e nós tivemos o Estado Novo Português com o Antônio Salazar. Esse regime, ele durou até então 1974, quando nós tivemos a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos acabou com a ditadura, acabou com o salazarismo em Portugal e restabeleceu a democracia naquele território, né? Lembrando que, durante a Revolução dos Cravos, quem governava Portugal era o Marcelo Caetano, beleza? O Salazar, né, governou por um período, depois outras pessoas foram assumindo o poder em Portugal. Quem foi Marcelo Caetano? O Marcelo Caetano, ele foi um líder de Portugal, assim como o Antônio Salazar, beleza? O chefe desse totalitarismo, o ditador de Portugal durante essa fase,
entendeu? Então, assim, no caso do salazarismo, nós não tivemos uma única pessoa no poder. Começou com Oscar Carmona, né? O representante mais importante foi o Antônio Salazar, por isso o salazarismo, e outros líderes assumiram. O último líder do salazarismo foi o Marcelo Caetano, ok? Bem, além do salazarismo que nós observamos aí, nós tivemos também o franquismo, né? O franquismo, ele foi muito importante, ele foi muito famoso, vamos dizer assim, porque o franquismo nós estudamos ele quando vamos falar também de Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos voltar ao franquismo quando for falar de Segunda Guerra Mundial, porque ele foi um antecedente, né, desse episódio. Bem, na Espanha nós tivemos a seguinte situação: em 31, né, acabou a monarquia espanhola e nós tivemos o início, né, da democracia. Em 36, nós tivemos a eleição de um grupo de centro-esquerda, a Frente Popular. Então, esse grupo de centro-esquerda foi eleito na Espanha. E eles começaram a estabelecer um monte de mudanças. Reforma agrária, deram autonomia aos povos que não se consideravam espanhóis, estou falando dos bascos e dos catalães, né? Eles expulsaram os jesuítas, né? Retiraram os jesuítas do controle da educação espanhola, fizeram um monte de mudanças. Essas mudanças criaram uma grande insatisfação nos conservadores. Igreja Católica, latifundiários, empresários, ficaram muito insatisfeitos. E aí surgiu um partido de extrema-direita, a Falange. A Falange, liderada pelo Francisco Franco, iniciou uma guerra civil. Entre 36 e 39, nós tivemos a Guerra Civil Espanhola. Nessa guerra civil, nós tivemos inclusive a participação de Hitler e Mussolini, apoiando Francisco Franco, beleza? A Guerra Civil Espanhola, ela foi uma preparação, né, para a Segunda Guerra Mundial. Hitler conseguiu, durante algumas táticas de guerra, ok? A vitória ficou com a Falange, com o Francisco Franco, ok? E o que aconteceu efetivamente aí? Nós tivemos um episódio bem complicado durante a Guerra Civil Espanhola. Aqui nós temos, né, Hitler e o Francisco Franco numa imagem, que foi o episódio, né, do bombardeio a Guernica. Guernica era uma vila basca, né, uma vila que tinha conseguido a sua autonomia com a Frente Popular, mas para acabar com a autonomia de bascos e catalães, Guernica virou um exemplo. Então, em 37, nós tivemos um bombardeio pesado à cidade de Guernica, né? A aviação alemã, auxiliando o Francisco Franco, acabou bombardeando e destruindo a vila, e Guernica acabou sendo imortalizada pelo Pablo Picasso. Essa obra que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui do slidezinho, né, é uma obra chamada Guernica, né, feita pelo Pablo Picasso, e vocês percebam que nessa obra nós temos, né, personagens com dor, com sofrimento, e vários pedaços representando o bombardeio, a destruição da cidade. Na Segunda Guerra, sim, Bernardo, na Segunda Guerra, a Espanha se colocou em neutralidade. Nós temos até um episódio que nós vamos discutir quando for falar de Segunda Guerra Mundial, né, onde os aliados sabiam que a Espanha tinha participação ali, né, no governo de Mussolini e de Hitler, tinha uma aproximação, e aí eles utilizaram essa aproximação para enganar o Mussolini, né, passaram uma informação falsa para o Francisco Franco, ele acreditou, passou para o Mussolini, e isso ajudou aí na virada dos aliados contra o eixo, beleza? Então, a Espanha e Portugal, né, a região ibérica, ela se manteve neutra na Segunda Guerra Mundial, mas esses dois territórios, eles eram, né, totalitários também de direita, tinham simpatia com Hitler e Mussolini. E aí, assim como em Portugal,
como a Espanha não participou da Segunda Guerra Mundial, esse regime durou um tempo maior. Ele foi até 73, quando Francisco Franco faleceu, e aí o franquismo chegou ao fim, beleza? Então, os regimes totalitários de extrema-direita, eles foram eliminados na Alemanha e na Itália com a Segunda Guerra Mundial, e no caso da Espanha e de Portugal, permaneceram pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Porque melhor um regime centralizado, mas mantendo o capitalismo, do que uma ameaça socialista, beleza? Então, por isso, eles conseguiram aí uma manutenção maior, um período maior no poder. E aí vale a pena ressaltar, né, que esses regimes só foram destruídos na década de 70. Ah, sim, Samile, eu tô com uma dificuldade que é a seguinte: eu tô enviando para vocês, né, o tempo todo os formulários. Eu tô o tempo todo enviando essa resposta aí dos formulários de vocês. Porém, o que está acontecendo, né? Eu não sei o porquê esses e-mails estão voltando, vários e-mails voltam, e alguns estão indo para o spam. Não tem lá no e-mail de vocês a partezinha do spam? O Vários meu não e-mails com chegou as nenhum. respostas de vocês. Oi? O meu não chegou nenhuma resposta. Então, eu estou enviando, mas está voltando. O que eu vou fazer? Eu vou gerar uma planilha para passar individualmente para vocês, né? E alguns alunos estão recebendo, outros não estão conseguindo receber. Os alunos que não conseguiram receber, eu vou enviar, né, individualmente durante as atividades. Hoje mesmo eu já vou enviar algumas notas. E o que acontece? O formulário que vocês vão fazer hoje, que vocês vão fazer agora, eu produzi ele de uma forma um pouco diferente. Vocês vão ter, né, 15 minutos para responder esse formulário. Finalizando esses 15 minutos, eu vou fechar o formulário. E aí, quando você terminar de responder, você já tem o retorno das respostas, beleza? Você terminou de responder, enviou o formulário. Aparece. Oi? Aparece, o professor de física fez um igual, vai fazer um parecido. Show de bola. E eu vou fazer assim também. Aí aparece lá, você vai clicar e você vai ver o seu número de acertos e os erros. Beleza? Eu acho que assim vocês vão ter um feedback mais rápido e eu não vou ter tanta dor de cabeça com isso, porque eu estou enviando assim 3, 4, 5 vezes o resultado e não chega para vocês. Então, enviando, liberando o resultado imediatamente, eu acho que fica assim mais claro, mais fácil, e aí vocês vão ter esse feedback. Mas de qualquer forma, sempre eu estou girando uma tabelinha com esses resultados para depois eu lançar a nota de vocês, obviamente, e depois eu vou disponibilizando esse resultado para vocês, tá bom? Não vou disponibilizar a tabela, porque aí um aluno vai ver a nota do outro, eu não acho isso legal. Mas eu vou disponibilizando pelo menos o número de acertos de cada um individualmente. Aqui pelo chat mesmo eu vou começar a fazer isso, beleza? Bom dia, Miriam, tudo bom? Então, finalizando aqui, né, o momento mais dramático aí do franquismo foi justamente, né, a questão do ataque de Guernica. Geralmente, quando aparece regime totalitário, franquismo, né, cai sobre Guernica. Esse bombardeio foi contra uma vila basca, serviu como uma preparação para a Segunda Guerra Mundial, beleza? E a Falange dominou aí, né, acabou vencendo a Frente Popular e assumindo o poder. E aí vocês devem estar pensando, poxa, professor, a Frente Popular não conseguiu lutar, não conseguiu se defender, ela até tentou. Mas nós temos que lembrar que ao lado da Falange nós tínhamos Exército, Marinha e a aviação alemã, porque a aviação espanhola não apoiou o movimento, beleza? Nós tivemos, inclusive, para tentar defender a democracia espanhola, a formação de brigadas, né? Estrangeiros foram para a Espanha tentar defender a democracia espanhola. Inclusive, alguns brasileiros participaram dessa guerra civil espanhola. Alguns brasileiros participaram aí da guerra civil espanhola, beleza? Então, o que nós vamos fazer agora, meus lindos?
Eu vou colocar a atividade de vocês. 15 minutinhos vocês respondem, só 5 perguntinhas simples, tranquilas. Acabou de responder, vai ter lá para vocês clicarem em percepção, se eu não estou enganado, percepção de respostas, uma coisinha assim. Você clica que você já vai ter os feedback de quantas você acertou, tá bom? Beleza? Combinado? Deixa eu colocar aqui então, né, o link para vocês. Isso. Cliquem no link e respondam. Eu vou desligar o meu áudio só para eu não atrapalhar vocês, porque eu fico falando tempo, né? E aí, se precisar de qualquer dúvida, percepção de resposta. Perfeito. Isso mesmo, Leandro. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui no chat que eu vou tirando de vocês, tá bom? Então, vão respondendo aí. E no finalzinho eu vou colocar um videozinho para vocês assistirem. Só vou botar o link, vocês vão assistir aí durante o intervalo das aulas. Jovem, desligue o áudio, por favor. Tem um coleguinha com o microfone aberto aí, tá vindo para cá as suas
informações. E amiguinhos, para vocês não ficarem ociosos e para adiantar a vida de vocês, eu vou colocar aqui o link do vídeo que eu gostaria muito que vocês assistissem, né? A Disney fazendo uma crítica ao totalitarismo, um videozinho do Pato Donald, ele é pequenininho, né? Vale a pena a gente explorá-lo, tá bom? Vou colocar aqui para o pessoal que já terminou para ir assistindo. Um abraço.
Hein, Thiago, você tá mutado? Desmuta o microfone. Oi, Na segunda questão do formulário, eu tava em dúvida em duas resposta. respostas que tinha lá. A superprodução e a questão da crise agrícola. Aí eu coloquei a crise agrícola, mas o certo era a superprodução. Então seria que se iniciou por causa da superprodução, a crise de 29? Sim. Então, a crise de 29, a gente tem que lembrar que ela foi uma crise de superprodução e de especulação, beleza? Essa Beleza. superprodução afetou o campo também, mas aí a gente tem que pensar num todo do conjunto, né? No caso da resposta correta, né, que seria a questão da superprodução e a saturação do mercado, a saturação do mercado seria justamente, né, a questão da especulação. Então, Hum, como especularam muito, eles acabaram destruindo a questão da bolsa de valores e aí repercutindo na crise de 29, beleza? tá. É porque eu não sabia se eu colocava superprodução ou também tinha a saturação do mercado e a crise na agricultura. Aí eu tava em dúvida nessas duas. Não, tranquilo, mas é bom assim que em cima dessas coisinhas a gente vai sempre aprendendo, É, beleza? mas obrigado aí. Nada, que isso, obrigado a você. Oi, Thiago. Thiago, Oi, Thiago, sim? você tem que tirar esse bigodinho, Thiago. Ah, não, esse bigode tá lindo, para. Assume, é um charme esse bigode. Se você ficar me olhando com essa cara de sério, eu não consigo fazer aqui. Desculpa, mas ó, vou Tá, aproveitar aqui. tá imitando o Paulo agora, Thiago? Poxa, pensava mais de você, hein? Não, nunca falo que eu tô imitando o Paulo, nunca fico ofendido. Hein, vamos cortar o áudio aqui que tá atrapalhando a Mariana. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a aula aqui. Tem só mais 3 ou 4 colegas para terminar a atividade. Terminem aí, enviem logo para eu poder fechar esse formulário, tá bom? Não deixem de assistir o videozinho. Eu coloquei aí novamente para vocês o link, tá? Daqui a pouquinho nós começamos a última aula, nós vamos falar um pouquinho de história do Brasil. Até mais. Tchau, tchau. Falou.